De vez em quando eu recebo a pergunta de quando eu devo replantar uma rosa do deserto. Eu estou com essa daqui, né, que estava num vasinho aqui pequeno, né, ela já começou a crescer bastante. É uma rosa do deserto que demorou a se desenvolver. Ela está com 2 anos já, mas nos últimos meses aí ela deu uma crescida muito acentuada. De forma que o vasinho ficou pequeno para ela, né? Então eu vou tirar ela desse vaso aqui. Eu não sei qual é o número desse vaso, mas eu vou colocar ela no vaso 15. Mas dá para ver aqui que a planta já tem bastante estria, né, de crescimento e ela está muito saudável. Essa é uma daquelas plantas que eu falei em outro vídeo que eu cultivo de forma suspensa. Essa planta não tem contato com o chão, o vaso fica suspenso. Então vamos tirar ela daqui para ver como que estão as raízes. Eu tenho certeza que está bem legal, porque as que eu tirei que estava suspensa, todas, sem exceção, estavam com enraizamento muito bom. E olha aqui, enraizamento muito bom, né? Muita raiz de absorção, um caudex bem formado aqui embaixo, né? Está tudo comprimido aqui por causa que o vaso era pequeno, né? E ela já está aí há muito tempo, então estava mais do que na hora de replantar essa rosa do deserto. Outra dúvida que as pessoas têm é se você deve manter ou não esse substrato. Gente, isso vai depender muito do que você usa como matéria-prima de substrato. Especificamente nesse caso, eu estou utilizando areia, carvão triturado e um pouquinho de terra vegetal. A maior parte aqui é areia peneirada grossa. Nesse caso, como não tem muita matéria orgânica, então você pode deixar um pouco de tempo a mais, né, no substrato. Se você usa substrato com muita matéria orgânica, tipo chips de coco, se você usa casca de pinos ou alguma outra coisa que vai decompor aqui dentro, é interessante trocar uma vez por ano, porque às vezes a decomposição desses materiais pode aumentar um pouquinho a acidez. Já quando você usa é, areia, carvão, esse tipo de coisa, sem a matéria orgânica, você pode deixar um pouco de tempo aqui a mais. Essa daqui, quando ela era pequenininha, eu fiz o replante dela com mais ou menos de 3 a 4 meses. E ela está aqui até hoje, ela já está com 2 anos. E ela, como demorou no início, né, para se desenvolver, eu acabei deixando ela ali mesmo, naquele vaso um pouco pequeno. E aí, agora, nos últimos meses, ela cresceu bastante. E ela agarrou esse carvão aqui com a raiz que não quer mais soltar. Eu queria também desalinhar essas raízes para ver se elas crescem de forma separada. Para não ficar tudo emaranhado aqui embaixo, eu vou colocar ela no vaso. Vou levantar um pouquinho o caudex para que essa parte de baixo consiga crescer mais um pouco. Eu não sei se eu consigo tirar esse carvão sem machucar essa raiz. Vou afastar um pouquinho aqui para ver se sai. Ah, saiu. Agora as raízes aqui estão todas grudadas, o que é um bom sinal, né? Sinal que cresceu. Tá sem colchoneira de raiz, o que também é ótimo. Olha aqui, o substrato é bem simples, só areia, um pouquinho de terra vegetal e carvão. Só isso, né? Foi suficiente para essa planta se desenvolver bem. É lógico que existem substratos aí melhores, substratos comerciais que são mais adequados, mas na falta desse substrato a gente usa isso aqui mesmo, né? Aqui na minha cidade eu nunca achei substrato adequado para a rosa do deserto. E para comprar pela internet é um pouquinho complicado por causa do frete, né? Como é algo volumoso e normalmente pesado, o frete fica muito mais caro do que o próprio substrato. Então a gente vai se virando com o substrato que a gente consegue fazer e dá para cultivar muito bem, de maneira satisfatória. Eu vou colocando aqui substrato no fundo e vou testando a altura, né, para ver se está na altura que eu quero. Aqui eu vou colocar um pouco mais, eu quero que levante um pouquinho mais o caudex, né, já que ela tem aquelas raízes bem formadas já na parte do fundo, não vou encostar no fundo do vaso, para que ela se desenvolva melhor. Aqui eu vou colocar esse isopor para separar essas raízes. Eu acho que quando essa planta tiver um pouquinho maior, vai ser bem legal essas raízes mais separadas, né? Quando elas estiverem mais grossas, que a gente fizer o levantamento de caudex até chegar nesse nível aí das raízes de baixo, vai ficar melhor se elas estiverem um pouco mais separadas. E aqui é só fazer um replante comum, colocar o substrato aí em volta. Essa daqui eu vou fazer em forma de pirâmide, né? Vocês vão ver como é que é. Que normalmente a gente coloca o substrato de forma que vai subindo no caudex e à medida que vai passando o tempo, esse substrato ele vai compactando um pouquinho, ele vai descendo um pouquinho, vai expondo o caudex da planta lentamente. E aqui eu vou colocando mais, ó, não tem problema, vai parecer que vai derramar, só que aqui eu vou fazer uma camada, você pode fazer de pedra, você pode fazer de caco de telha, você pode fazer de carvão, seixo de rio, seja lá o que for. Essa é uma técnica que das poucas vezes que eu fiz ela deu muito certo.
Isso aqui serve para quando você aguar a planta, o substrato não sair, né? Se você fizer isso aí e não colocar nada, assim que você aguar, esse substrato vai cair todo. Eu já vi alguns vídeos de outras pessoas dizendo que essa técnica ela impede a raiz de respirar, e isso não é verdade. O que impede sua raiz de fazer a respiração, né, as trocas gasosas, é excesso de água no substrato. Só você não tomar cuidado com isso, você não vai ter problema nenhum com sua raiz. Aqui o material que eu considero ideal para você usar aqui em cima é aquele seixo de rio, porque as pedrinhas são arredondadas. Aqui eu estou colocando com cuidado porque às vezes o caco de telha é meio afiado, se ele pegar na planta pode cortar e depois pode dar problema. Então se for usar caco de telha você tem que ter muito cuidado. O ideal, seixo de rio ou aquelas pedrinhas arredondadas.